Bom, boa noite a todas e a todos. Queria... Tá dando para ouvir? Tá. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, agradecer muito o convite, parabenizar o pessoal da organização e todos que apoiaram a organização nessa segunda semana. Enfim, acho que a gente pode conversar mais depois, mas o que eu preparei para a gente conversar, para começar a provocação aqui, é parte dos resultados de uma pesquisa que a gente fez no PAGU Unicamp entre os anos de 2009 e 2011, que é uma pesquisa sobre homofobia. Tá? A gente pode falar de outras coisas, né? Eu já trabalhei com movimento social, trabalhei com a questão das mulheres fazerem sexo com mulheres, enfim, tem outras coisas das quais a gente pode explorar durante o debate. Tá dando pra enxergar, não? Tá? Mais ou menos, né? Então, essa pesquisa que a gente fez lá no PAGU é uma pesquisa que, voltar um pouquinho, foi apoiada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e que foi coordenada por mim e pela doutora Isadora Lins França, pós-doc do PAGU. Foi uma pesquisa que dá sequência a um conjunto de pesquisas que vem sendo realizadas em São Paulo e no Brasil, em várias capitais. Né? Ela é um desdobramento de uma pesquisa como aquelas que o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos da UERJ vem fazendo em várias capitais nas paradas do orgulho LGBT. Tá? Aqui em São Paulo nós já tivemos uma pesquisa desse tipo em 2005 e uma em 2006. A grande diferença é que dessa vez a gente propôs um qualitativo. Né? Essas pesquisas são surveys, elas são pesquisas quantitativas, normalmente elas têm uma bateria de questões sobre identidade, sociabilidade, sobre a questão da conjugalidade, sobre assumir-se ou não como gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual, sobre participação política e também, por fim, sobre violência homofóbica. Tá? A gente usou esse mesmo questionário, né, nas 3 vezes em que foi aplicado aqui, e dessa vez a gente pediu para as pessoas deixarem um contato para poder marcar uma entrevista, né, em profundidade na sequência. Aqui eu quis botar, né, a foto aqui do canto é o pessoal em campo, na parada, como a gente já fez outras vezes, tá? E no outro canto é o pessoal lá dentro da nossa biblioteca do PAGU discutindo, né? Para dizer, bom, tem um momento de ir a campo, tem um momento de refletir, e este momento em que a gente está agora é de divulgar resultados preliminares da pesquisa e também de refletir junto com as pessoas para quem a gente apresenta. Tá? Os objetivos dessa pesquisa foram qualificar os dados produzidos nos estudos de vitimização, conduzidos em eventos de orgulho LGBT, aprofundando o conhecimento sobre as convenções sobre gênero e sexualidade, sobre convenções sobre violência, acesso à informação sobre direitos, legislação, programas, equipamentos ou recursos comunitários, motivações para relatar ou não a violência vivida e buscar apoio, sobre a dinâmica da violência, de acordo com sexualidade, expressão de gênero e outros marcadores sociais de violência, e potenciais políticas públicas de enfrentamento à violência, garantindo os direitos das vítimas. E aqui eu trago uma parte dessa coisa toda, não dá para falar de tudo, tá? A perspectiva teórica na qual a gente se baseou foi nas teorias das interseccionalidades, aí Arthur Bray e Anne McClintock, né? Para essas teorias, a diferença é tida como algo não essencial, como uma forma de designação de outros, e isso é uma forma, né, da gente poder analisar as relações de poder que estão presentes em dada situação, né, e não tomar essas relações de poder como a priori das situações que são relatadas pelas pessoas ou que a gente assiste. Né? Então, a gente toma a partir do conteúdo trazido pelos sujeitos. O pressuposto, né, é de que ninguém sofre violência, assim, não uma parte da pessoa que sofre violência, não uma parte da pessoa que vive.
né? É uma pessoa, e essa pessoa, ela, enfim, tem uma sexualidade? Tem. Tem gênero? Tem. Tem uma geração, tem uma classe, tem uma nacionalidade, tem escolaridade, enfim, né? E uma outra coisa que está presente nessa teoria é a ideia de que as intersecções entre sexualidade, gênero, classe, geração, cor, raça, né, se traduzem pela ideia de que esses marcadores eles não existem em si mesmos, mas como estão, né, num corpo que não pode viver parcialmente, né, eles existem em através da relação uns com os outros, tá? E outra coisa com a qual a gente teve que trabalhar também foi com uma reflexão sobre a noção de experiência. Por quê? Porque a gente não foi lá assistir situações de violência, né? Nós entrevistamos pessoas que contaram várias coisas sobre sua vida, sobre suas vidas, inclusive situações de violência. Então, a forma como a gente entende a experiência aí, né, é como um processo contingente de significação, por meio do qual processos simultâneos de inscrição e de atribuição, quer dizer, o sujeito, ele recebe, ele é atribuído e ele se inscreve, ou ele é inscrito numa situação, né, e ele se reconhece ou lida com isso, e esses processos fazem com que o sujeito adquira significado em relações socioeconômicas e culturais no mesmo momento em que ele atribui significado, né, a essas relações na vida cotidiana. Então, assim, a experiência não é aquilo que aconteceu lá atrás. Não é uma fotografia do passado, né, de algo que ficou congelado. A gente está trabalhando com a ideia de que experiência é a forma como tudo isso é recolocado na fala, no momento da entrevista. Ok? Bom, teve uma etapa quant, uma etapa quali. Na etapa quant foram 320 questionários. As pessoas tinham que estar participando dos eventos do orgulho, elas tinham que ser maiores de 18 anos. E a ideia, a gente trabalhou nas outras pesquisas anteriores, não, mas nessa, com pessoas que tivessem conduta homo ou bissexual ou se identificassem como travestis e transexuais. Porque nem sempre as pessoas travestis ou transexuais vão se identificar como homo ou bissexuais, tá? E as pessoas tinham que ser residentes na Grande São Paulo. Na etapa quali, a gente trabalhou com 31 entrevistas agrupadas de acordo com o que a gente chama de sexualidade agregada, ou seja, as pessoas falaram sua identidade sexual no momento da entrevista quant. E aí a gente agrupou, né, as pessoas, a partir da resposta da identidade autoatribuída delas, em categorias que eram homens ou mulheres, homo ou bi ou trans, tá? Incluindo sujeitos que relataram no primeiro contato ter sofrido alguma situação de discriminação ou violência em razão da sexualidade. A gente procurava obter também a maior diversidade possível em termos de classe, geração e cor, raça, tá? Bom, o perfil dos participantes das paradas é um perfil predominantemente jovem, né, com altos níveis de escolarização, 60% era do sexo masculino, 50% era de brancos, 82%, um nível de empregabilidade aí, né, é alto, 82% estava trabalhando, 56% era de assalariados com carteira assinada e 15% de profissionais liberais ou funcionários públicos. 40% morava com familiares e 25% com um companheiro ou companheira. 48% estavam em relação estável, ou seja, namorando ou casados, e aí o casados quer dizer morar junto com o companheiro ou a companheira, tá? As pessoas falam casados e aí quando a gente cruza, mora com, de fato, quem se diz casado mora com a pessoa e 10% tinham filhos. 74% dos entrevistados eram homossexuais, sendo 43% do total homens e 30% mulheres. 15% bissexuais, sendo que 5,6% eram homens e 9,4% mulheres e 9,5% eram trans. E aí nós tínhamos mulheres trans ou travestis, nós não tivemos nessa pesquisa nenhum homem trans, né? Que aí é uma coisa que acho que o Guilherme vai falar mais, né? Porque a identidade de trans está muito mais presente entre as pessoas que se reconhecem como do sexo feminino, tá? Bom, pensando aí nas convenções de gênero, de sexualidade, das mudanças que vêm ocorrendo, tá? Eu vou falar aqui para vocês de duas convenções. Tá? Essas convenções não devem ser tomadas como
coisas estanques, elas são tipos ideais, tá? Na maior parte do tempo elas se encontram misturadas na vida social, elas não são encontradas assim em estado puro, tá? Um modelo que o Peter Fry, né, no artigo clássico dele sobre as questões de sexualidade e de homossexualidade, chamava de modelo tradicional, só que aí eu agrego algumas coisas, né, a esse tipo, e o modelo moderno. O modelo tradicional nada mais é do que algo que está presente nas classes, na população leiga, né? E o modelo moderno é algo que está muito mais presente no discurso médico, no discurso psiquiátrico e também nas classes médias, urbanas, e cada vez mais tem se difundido, tá? Bom, nesse modelo tradicional, a ênfase é nos atributos de gênero para definir a sexualidade. Ou seja, aquela história de que se é homossexual tende a ser mais afeminado ou mais masculinizado, tá? A homossexualidade é vista como uma tendência que você pode perceber por meio do jeito da pessoa. Ela é muitas vezes vista como algo que é uma doença ou um desvio do correto, tá? E também é muitas vezes vivida como é uma coisa que eu faço na sacanagem, né? E que eu vivo enquanto segredo, tá? Nesse outro modelo, que é o modelo moderno, a ênfase recai no sexo do parceiro para definir a sexualidade, ou seja, não importa se é afeminado, se é masculinizada, que papel ocupa na relação sexual, o que importa é qual é o sexo do parceiro com o qual eu me relaciono. É do mesmo sexo, é do outro sexo, é hora de um sexo, hora de outro sexo. A sexualidade é vista aí como potencialidade da personalidade humana, como uma potencialidade, algo comum, né, da personalidade humana, e a ideia de que é algo muito íntimo a ser compartilhado por meio de relação de respeito e reciprocidade, né? Então aí tem uma separação muito grande entre o cotidiano e o erótico, tá? Ainda dentro desse modelo moderno, a gente tem uma separação que é muito comum no movimento entre orientação sexual e identidade de gênero. O movimento homossexual também se organiza por essa convenção do modelo moderno, tá? Orientação sexual aí seria para quem eu volto meu desejo. E identidade de gênero, como eu me percebo em termos de masculinidade e de feminilidade. Para o modelo tradicional, essa separação simplesmente não existe, é tudo a mesma coisa. Tá? Bom, pensando aqui, entrando mais já nos dados sobre a homofobia propriamente dito, né? Olhando para os insultos que as pessoas falaram que receberam na família e na escola, né? Quando eram crianças ou adolescentes, e olhando para o lugar social da homossexualidade hoje, né? Tem uma distinção muito clara entre aquelas pessoas que foram assignadas a nascer como do sexo masculino, ou seja, nasceu, o médico disse, é menino, botou lá no documento, é menino, tá? E os assignados como do sexo feminino. Para os assignados como do sexo masculino, a ideia de que você tem um viadinho, bichinha, mulherzinha, mariquinha, como insulto, tá? Não diz respeito diretamente à sexualidade ou a gênero necessariamente. Um menino pode ser chamado dessa maneira porque ele é arrumadinho, porque ele é limpinho, porque ele é CDF, porque ele é tímido, por vários motivos, tá? E aí você tem uma composição entre vários marcadores de diferença, porque, por exemplo, um menino arrumadinho pode ser simplesmente um menino de outra classe social. Certo? Um exemplo, tá? Então, essa classificação, né, esse insulto do viado, ela é aplicada por várias questões, não necessariamente gênero e sexualidade. O agenciamento, bom, isso traz um transtorno na vida das pessoas, né? Um dos relatos que a gente tem é de uma pessoa um rapaz de cerca de 40 anos, que nasceu no interior da Bahia, numa cidadezinha, que hoje, depois de crescer, tinha 15 mil habitantes, e esse menino foi colocado no lugar do viadinho da escola. Né? Então, assim, um belo dia,
do banheiro com outro menino e foram chamar o diretor, dizendo que eles estavam fazendo sacanagem. Esse menino foi expulso, né? Aí só para mostrar para vocês como essa coisa do insulto, né, não é só como se só fosse só, né? Mas não vem sozinha, né? Ela pode vir acompanhada de outros desdobramentos. E olha, ouvir viadinho, viadinho, viadinho todo santo dia é uma coisa um pouco difícil de lidar, né? E o lugar social em que a pessoa é colocada é muito complicado. Bom, tudo isso é muito forte. Como é que as pessoas lidam? Como é que elas agenciam isso, né? Elas vão agenciar isso via descrição e via compensação. Como assim? Bom, tem que ser discreto para sofrer menos violência. E a compensação é, eu tenho que ser um bom aluno, eu tenho que ter bom emprego, eu tenho que me destacar, por aí vai, né? Tem a separação entre orientação sexual e identidade de gênero, que é uma consequência disso, e que está muito presente, né? Especialmente entre aqueles homens homo e bissexuais que vão tentar escapar desse preconceito todo, tá? A partir de manter uma postura discreta. E aí, assim, orientação sexual é uma coisa. A identidade de gênero, ser afeminado, é outra. E aí vão colocando pro canto aqueles que têm uma identidade de gênero, né? Pro canto não, para fora, para exclusão. Aqueles que têm uma identidade de gênero que não coincide com o sexo assignado no nascimento, tá? Bom, o assignado como masculino, que é reinscrito dessa maneira no feminino, ele o é sob a acusação de ser necessariamente uma puta, né? E aí vocês vão entender melhor por que eu estou falando isso quando eu vou falar dos assignados ao nascer como do sexo feminino, né? Porque para os assignados como do sexo feminino ao nascer, tem duas, é muito mais complexo, né, essa coisa das acusações. Porque tem duas possibilidades acusatórias, sapatão e puta. O insulto sapatão, ele é usado quando a menina conta ou é percebida apaixonada ou transando com uma menina, né? Então, Guilherme está aqui falando, ou simplesmente quando se masculiniza. Mas aí é uma outra coisa, porque assim, os meninos, eles se xingam de viado o tempo inteiro. O que eu estou querendo demarcar é que com as meninas, esse xingamento ele vai vir um pouquinho mais tarde e vai vir porque a própria menina se declara ou se deixa ser vista como outra garota ou porque tem uma aparência masculinizada, tá? E quem tem a aparência masculinizada vai ser chamada de sapatão a vida inteira. Goste de mulher ou não. É isso, né? Aí tem um agenciamento disso também via descrição e via compensação. E aí, quem não é discreta, mas discreta não é só em termos dos relacionamentos que tem, mas discreta em termos dessa aparência que tem que ser adequada ao sexo assignado ao nascer, tá? Segue sendo sapatão. A ideia da puta é a ideia da mulher de mau comportamento sexual, né? E do que vem acompanhado isso? De uma vigilância e de um controle muito grande. Aliás, é por essa vigilância e pelo controle da sexualidade das mulheres que muitas vezes os pais vão, entre aspas, descobrir que a menina se relaciona com outras mulheres, tá? Que é uma vigilância muito forte, né? E uma coisa que ficou muito forte, né, nos depoimentos das mulheres, especialmente das mulheres bissexuais, é que a violência, que a gente chama de violência de gênero, tá? Ela também é uma violência que está muitas vezes relacionada à sexualidade. O que vai fazer a gente refletir que essa tal da homofobia, né, também não é Vocês também são da comissão, não? a única forma
de violência ligada à sexualidade que as pessoas vivem. Existem várias formas de violência ligadas à sexualidade e uma delas é essa que a gente chama de violência de gênero, que não é só de gênero, porque quando a gente pensa em violência de gênero, a gente vai pensar em geração, a gente vai pensar em classe, mas a gente tem pensado muito pouco em sexualidade. Tá? E a gente tinha casos aqui de violência sexual tanto contra meninas quanto contra meninos. Bom, pulando para poder avançar, o que a gente percebeu também é que tem altos percentuais de eventos de discriminação ou de agressão que foram mencionados. Né? 80% dos entrevistados contaram pelo menos uma situação de discriminação na vida e 75% uma situação de agressão. A família e os vizinhos estão em primeiro lugar aí. Os motivos religiosos, o ambiente religioso também na discriminação. A escola, 40%, chama muita atenção. Né? E o trabalho, como discriminação, 19%, mas quando a gente for ver lá no constrangimento no trabalho, é bem maior. O comércio local de lazer, 34% desses relatos. Policiais são responsáveis por 26% dessas situações de discriminação, profissionais de saúde por 22%. Quando a gente vai para as agressões verbais são as mais comuns. Tá? A gente tem 92% das pessoas relatando ter sofrido pelo menos uma situação de agressão verbal na vida. A ameaça de agressão aparece em 50% dos questionários, a agressão física em 29%, o constrangimento no trabalho em 36% das entrevistas, né? E a gente começou falando da questão do trabalho, quer dizer, 36%. E constrangimento no trabalho a gente colocou aí para pegar as questões de assédio moral. Que não adiantava a gente perguntar sobre assédio moral, né? Mas constrangimento no trabalho deixava bem claro o que a gente queria. A chantagem, 18% dos casos, a violência sexual em 12%, Boa Noite Cinderela, 6%. E a gente não perguntava, você já sofreu discriminação ou agressão? Discriminação ou agressão motivada pela sua sexualidade, tá? 42% das agressões, tidas como as mais marcantes da vida, não foram relatadas a ninguém. Tá? Apenas 16,4% dessas agressões mais marcantes foram relatadas à polícia. A agressão verbal e a agressão física são as modalidades mais relatadas. A agressão física é a mais relatada a policiais. E menos da metade, 45% dos que relatam ter sofrido agressão física, relataram o fato à polícia. Mesmo a agressão física sendo a que mais se relata à polícia. Tá? Bom, o que se reconhece, para terminar, como violência? Tá? A agressão física, especialmente a cometida por desconhecidos ou pessoas com as quais não se mantém relações de convivência e de poder ou compromissos morais. Tá? Então, assim, se é agressão física dentro da família, não necessariamente ela vai ser reconhecida como violência. Tá? Essa questão da violência no âmbito intrafamiliar é muito complicado porque, como as relações, né, podem ser refeitas, reestruturadas, reconstituídas, as pessoas deixam de considerar como violência. Entre os assignados do sexo masculino no nascimento, a agressão física, por conhecidos na infância e na adolescência, é muito presente, e por desconhecidos na idade adulta é o mais forte. Entre os assignados como do sexo feminino, a agressão física no âmbito interpessoal, na adolescência e na idade adulta. Então não é agressão física na rua. O que os meninos sofrem em casa quando crianças, as meninas sofrem quando adolescentes e adultas. Tá? O não reconhecimento e o silêncio aí, né? A violência simbólica, a institucional, a violência difusa no cotidiano, o apagamento, o silenciamento, a invisibilização, nada disso é reconhecido como violência. Situações ambíguas, violência sexual e Boa Noite Cinderela, são aquelas das quais é mais difícil falar. As pessoas reconhecem como violência, mas elas não falam dessas situações. A violência no âmbito familiar
especialmente sem agressão física, também não é reconhecida. Tá? E as menos relatadas, as outras, são o assédio moral no trabalho, a violência por policiais, Boa Noite Cinderela e a violência sexual. Tá? Essas são situações que não são relatadas, para fechar de verdade. Violência, gênero, sexualidade e outros marcadores. Né? A agressão física, verbal ou ameaça de agressão em local público, que é aquela que mais reconhecidamente é tida como violência, ela está relacionada à expressão de gênero ou sexualidade não convencionais. Tem várias pessoas que discutem homofobia que vão colocar gênero e sexualidade quase como se fossem uma mesma coisa. E o que a pesquisa está dizendo para a gente é: as pessoas podem sofrer violência por ser reconhecido como viado, como sapatão, como travesti ou trans. Tá? Ou seja, pela expressão de gênero. Ser reconhecido como viado, sapatão, travesti ou trans, independe da pessoa ser qualquer uma dessas coisas. Tá? Ser identificado como um casal do mesmo sexo, como naqueles casos, teve um caso recente da Paulista, ou aquele caso do rodeio, que estava o pai com o filho, né? Ser identificado como um casal do mesmo sexo, então a expressão de afeto também é motivo para homofobia, tá? E características relacionadas à classe, raça, escolaridade, regionalidade, geração, podem ser acionadas para compor a imagem de desvio das normas de gênero e de sexualidade. Então, também não é uma questão gênero, sexualidade isolado de todo o resto. Desculpa se eu estourei. Muito obrigada.